Boa noite. O governador do estado vistoriou hoje as obras do antigo Hospital dos Estivadores em Santos. O agora Hospital de Clínicas e Maternidade deve estar funcionando no primeiro semestre do ano que vem. Geraldo Alckmin chegou por volta de 1 da tarde. Ele vistoriou as obras na companhia do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. O governador do estado disse que os serviços estão adiantados. O prefeito Paulo Alexandre garante que o novo Hospital de Clínicas e Maternidade vai estar funcionando no primeiro semestre do ano que vem. Apesar disso, nem todos os 223 leitos estarão disponíveis dentro desse prazo. Concluída a obra, nós temos o passo seguinte, da gestão do hospital, equipamentos que estão sendo providenciados, temos alguns recursos previstos para essa finalidade e a nossa intenção dentro de um planejamento, contando com a cooperação, continuando a contar com a cooperação do Estado e também com a participação do governo federal, é que esse hospital possa estar em funcionamento no ano que vem. A obra, estimada em 25,8 milhões de reais, começou em fevereiro de 2014 e conta com recursos da Prefeitura e do governo do Estado. Um hospital ligado à história de Santos, que foi erguido há décadas atrás pelos estivadores para servir aos trabalhadores, que depois ficou perto de 20 anos fechado, um hospital grande, que inclusive está sendo ampliado, tem uma parte que é nova, não será nem um médio, será um hospital até grande. A obra está bastante adiantada, foi todinho modernizado, praticamente vai ser um hospital novo, para servir a região, servir quem precisa, servir através do SUS. Geraldo Alckmin também falou sobre prazos de obras bem conhecidas na Baixada Santista: VLT e Ponte Pênsil. A Ponte Pênsil, a nossa proposta, se não tiver nenhum fato aí superveniente, é entregar agora no mês de outubro. Ela já está 93% a obra pronta. Então, obra de engenharia, você sempre pode ter surpresa. O secretário dos Transportes e Logística, o Duarte, deve estar vindo na próxima semana fazer aqui uma vistoria e acompanhar a execução da obra. O VLT está indo muito bem. Tem uma parte que já está, inclusive, em operação assistida e tem outra que nós concluímos a licitação, deu até um grande desconto. A gente imaginava investir 134 milhões e contratamos a obra com 88 milhões de reais, um desconto de mais de 30%. Então está bem encaminhado. E quando que a população efetivamente vai poder utilizar o VLT? Eu acho que no comecinho do ano ele entrará em operação comercial. Os funcionários da empresa Ecoporto realizaram um protesto hoje pela manhã em frente à porta da empresa. Os trabalhadores estão em greve por conta de 200 demissões. Os desligamentos vêm acontecendo desde janeiro. Os manifestantes queimaram pneus e chegaram a interditar a entrada do Porto de Santos. Houve congestionamento da Avenida Perimetral até a entrada da Augusto Barata. A categoria reivindica a readmissão imediata dos funcionários. Em nota, o Ecoporto informou que antes de decidir pelas demissões, a empresa avaliou todas as alternativas para evitá-las. Diante da redução de volume de atividades do terminal, optou por redimensionar o quadro de funcionários. O material diz ainda que, ao longo dos últimos anos, a empresa vem investindo em modernização dos equipamentos e acredita que, em breve, o cenário atual será revertido. Um homem foi preso no Rádio Clube, zona noroeste de Santos, acusado de receptação. Na casa dele foram encontrados diversos documentos. Ele pratica crimes na região há pelo menos um ano. Cerca de 30 vítimas registraram boletins de ocorrência. Flávio Heleno dos Santos, de 38 anos, comprava carteiras de identidade, talões de cheque e cartões de crédito roubados. Ele usava os documentos para abrir contas em bancos e praticar outros crimes. O material foi apreendido pela polícia durante a prisão do acusado. Nós tínhamos denúncia de que na residência do Flávio ele estaria guardando diversos documentos que ele obtinha de maneira ilícita. Nós estivemos na residência dele, fomos atendidos pela esposa, ela mostrou o local onde estava uma caixa com toda essa documentação
e logo em seguida ele chegou e realmente confessou a prática delitiva. Flávio praticava os crimes na Baixada Santista há cerca de 1 ano. Ele já tinha várias passagens pela polícia por estelionato. Em setembro do ano passado, ele foi preso, pagou fiança e respondeu em liberdade. Nessa nova ocorrência, ele também foi preso e, mais uma vez, pagou uma fiança no valor de R$ 800 e responde em liberdade pelo crime de receptação. Se condenado, ele pode pegar de 3 a 4 anos de prisão. Um estudo internacional aponta as consequências da elevação da maré. A estimativa é que em 2050 o nível do mar em Santos esteja 18 centímetros mais alto. O nível do mar em Santos deverá ficar 18 centímetros mais alto até 2050. Isso não quer dizer que áreas como a Zona Noroeste vão ficar o tempo inteiro submersas. Mas, se hoje, quando há ressaca, as águas chegam à Avenida da Orla, com um nível mais alto, os prédios da praia seriam facilmente atingidos. Os dados fazem parte do projeto Metrópole, uma pesquisa desenvolvida no país sobre o impacto da elevação das marés devido às mudanças climáticas. Pesquisadores se reuniram com a população em um workshop para discutir os números e apontar soluções para diminuir o impacto. Una das coisas que estamos apresentando aqui são experiências, até fotografias de outros países, porque outros países têm também problema de elevação do nível do mar. Aqui no caso do Brasil, recém que estão começando essa conscientização de que o nível do mar pode ser um problema grave. O aumento do nível do mar pode acontecer por fatores climáticos, como as altas temperaturas. Variações das marés também contribuem para o aumento. Santos faz parte de um grupo seleto de cidades no mundo, na qual a equipe estudou nos últimos 2 anos. Além da cidade na Baixada, outras 2 no mundo participam. Um modelo desenvolvido nos Estados Unidos, que também está sendo aplicado em outras 2 áreas do projeto, porque este é um projeto internacional com Inglaterra e Estados Unidos. Em Chelsea, que fica no sul da Inglaterra, e no outro em Broward County, que está na Flórida. Escolhimos Santos porque estão melhor organizados, têm particularmente a base de dados que nós precisamos, como IPTU e outros dados bem organizados, então a aplicação do modelo foi relativamente fácil. Em dezembro, os pesquisadores se reunirão novamente. Vamos a ter os novos cenários de custos ou perdas já com adaptação. E pela experiência que tivemos na Inglaterra e nos Estados Unidos, ainda existem perdas econômicas, danos, só que são bem menores. Depois de muitos impasses judiciais e reformas, a Câmara de Bertioga já funciona em novo endereço. O antigo prédio vai abrigar a Secretaria de Saúde. O novo endereço fica no bairro Rio da Praia. São 2 prédios em um terreno de 6.000 metros quadrados. O imóvel foi comprado em 2005, mas por questões judiciais só foi liberado há 3 anos e até hoje passa por reformas. A compra custou R$2,5 milhões, mas uma denúncia de superfaturamento levou peritos do Ministério Público até o local. Segundo o presidente da Câmara, com a análise foi constatado que o imóvel valia R$1 milhão a mais, o que contrariava o superfaturamento. No entanto, o impasse judicial durou 7 anos e o prédio foi desembargado apenas em 2012. As instalações já ganharam 11 gabinetes, uma sala de reuniões e um plenário provisório. As obras ainda continuam no outro prédio, que abrigará o plenário definitivo. Vai ter um plenário aqui que vai atender aproximadamente 250 pessoas. Vai ter as salas para a área administrativa dos funcionários da Câmara. E embaixo vai ter um espaço cultural, que eu acho que é bastante adequado. A cidade tem essa necessidade, então eu vou criar um espaço cultural onde vai ser possível, no futuro, as pessoas terem acesso. Hoje a tecnologia está a favor, então vou colocar aquelas coisinhas stock screen para que as pessoas possam conhecer a história, os pontos turísticos da cidade, a história dos prefeitos, dos vereadores. O imóvel onde funcionava a Câmara na Praça Vicente Molinari, na Vila Itapanhaú, foi desativado. Agora, ele será ocupado pela Secretaria de Saúde, que já funciona nos imóveis vizinhos. A gente saindo lá da outra Câmara Municipal,
vai permitir que o hospital possa fazer as suas ampliações, né, permitindo um melhor atendimento na área de saúde em nosso município para as pessoas. E vindo para cá, o Poder Legislativo valorizou todo o entorno. Aqui, antigamente, não era tão bonitinho como está hoje, né? Hoje, só o fato da Câmara ter comprado há vários anos atrás possibilitou que vários construtores, várias empresas comprassem os lotes aqui no entorno e fizessem prédios, né? Que está fazendo com que o bairro se valorize muito, né? O posto de atendimento ao trabalhador de Mongaguá abriu hoje 33 novas oportunidades de emprego. Há vagas para farmacêutico, manicure, vendedor, entre outras funções. Os interessados em se candidatar devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida São Paulo, 1580, no centro. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã e da 1 às 4 da tarde. É necessário levar cópia do RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. A seguir, Dia do Idoso é comemorado com caminhada em Cubatão e conscientização sobre o câncer de mama. Nós voltamos já. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Idoso. A data foi instituída em 2006, quando entrou em vigor o Estatuto da Terceira Idade. Em Cubatão, o pessoal com mais de 60 anos saiu em caminhada pelas ruas da cidade para mostrar a importância de praticar exercícios físicos. Antes do exercício, o alongamento. Essa turma sabe que para manter a saúde em qualquer idade é preciso se movimentar. No Dia do Idoso, dezenas de pessoas se reuniram em Cubatão para celebrar a data e praticar atividade física. Eu faço exercício físico, pratico esporte, faço musculação, hidroginástica e me alimento bem e durmo bem. Faço exercício 2 vezes por semana e caminho todo dia, graças a Deus. Eu me sinto com saúde, tranquilo na minha caminhada. Segundo o censo de 2010, a Baixada Santista tem mais de 150 mil moradores acima dos 60 anos. E com o aumento da expectativa de vida no país, esse número tende a crescer. E para envelhecer com qualidade de vida, este gerontólogo alerta que a prevenção deve ser feita desde cedo. Você tem que ter se alimentado muito bem a vida toda, você tem que ter feito exercícios a vida toda, né? Então é um controle que nós temos que ter desde uma idade muito jovem. Então, a pessoa que fuma demais, que bebe demais, que come muita gordura, muita comida saturada, ela vai chegar aos 60, 70 anos já com comprometimento vascular, com comprometimento respiratório, e você não consegue mais prevenir nenhum tipo de doença que se instale nesse momento. E por falar em prevenção, os caminhantes animados de Cubatão também levantaram a bandeira do autoexame para evitar mortes pelo câncer de mama. O mês de outubro será dedicado ao tema. Participe e faça mamografia todo ano. As mulheres podem evitar essa doença que é o câncer de mama. Não só evitar a doença, como descobrir precocemente e evitar as consequências, as sequelas. Hoje a gente tem capacidade de tirar um tumor sem mudar a feminilidade, a beleza da mulher. Então venham com a gente para a gente fazer essa prevenção, para que a gente tire essa doença da cidade. Futebol. 3 semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos ontem. 2 times paulistas estão na briga pelo título. Depois de empatar em 1-1 contra o Inter em Porto Alegre, o Palmeiras venceu ontem em casa a equipe gaúcha e carimbou o passaporte para a semifinal da Copa do Brasil. Vitor Hugo abriu o placar. De pênalti, Zé Roberto ampliou. No início do segundo tempo, o Inter reagiu. Aos 10 minutos, Anderson, em jogada individual, fez o primeiro. E Lisandro, aos 27, empatou a partida. Resultado que classificava o Internacional. Mas a alegria colorada durou exatamente 1 minuto. Andrei Giroto, que havia acabado de entrar, deu números finais ao jogo. Palmeiras, classificado 3, Internacional 2. Na próxima fase, o Verdão pega o Fluminense. O São Paulo é o outro time paulista na semifinal da Copa do Brasil. Ontem, no Maracanã, o tricolor empatou com o Vasco em 1-1. A equipe carioca saiu na frente aos 15 minutos com o Riascos. Aos 14 minutos do segundo tempo, o São Paulo empatou com o argentino Centurión. No jogo de ida no Morumbi, o São Paulo havia vencido por 3-0. Agora, o tricolor paulista espera o vencedor de Santos e Figueirense,
que se enfrentam daqui a pouco, às 9 da noite, no Pacaembu. E para falar mais sobre a Copa do Brasil, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Vamos começar falando do Santos, que joga hoje ainda, né? 9 da noite. Daqui a pouco, 9 Daqui a pouquinho. No primeiro jogo, vitória do Santos lá em Santa Catarina por 1-0. Pode jogar até por um empate hoje, né? Você acha que passa fácil ou teremos emoção, como tivemos aí em algumas partidas de ontem? Pois é, Irineu, boa noite na vista do Caderno Regional. Respondendo direto, Irineu, acho que passa fácil sim. O Santos também joga muito bem no Pacaembu, né? Um estádio muito desconhecido, saiu da sua casa Vila, mas está no Pacaembu, que é uma segunda casa, né? E vale lembrar que naquela partida de ida o Santos chegou a marcar 3 gols, que só valeu 1, né? Eu acredito que o Santos não vai ter muita dificuldade. O Figueirense não está numa... Ele esteve, mesmo mal no Brasileiro, mas teve um momento na Copa do Brasil que estava bem. Mas agora o Figueirense vem em uma fase nas duas competições, não vai ser grande resistência para o Santos, mesmo o Santos com desfalque do Lucas Lima, que sentiu um edema na coxa, foi vetado, mas mais para ser poupado, até pensando no Brasileiro. Provavelmente domingo contra o Fluminense também não joga, né? Pois é, ainda está muito próximo, mas tem que pensar que ele é necessário para o Santos, tem também questão das eliminatórias, que ele está convocado, provavelmente depois, a CBF pediu depois desse jogo de domingo já embarca, né? Pois é. Então a CBF até deve ter pedido também para darem uma poupada nele. O Marquinhos Gabriel vem jogando muito bem, né, Irineu? Já está suprindo ali a ausência do Giovânio e vem comandando o time. Aí provavelmente o Rafael Longini vai jogar hoje nessa posição. Volta o Ricardo Oliveira, que é animador. Acredito que o Santos passa sem dificuldade e teremos aí 3 paulistas na semifinal da Copa do Brasil. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, né? Eu até comento contigo, né? Pô, hoje em dia só se fala de arbitragem no jogo mesmo, ninguém fala mais. Mas, de qualquer maneira... Teve polêmica ontem no Palmeiras e Inter? Olha, Irineu, teve, né? O pênalti que foi assinalado para o Palmeiras, na verdade, o jogador do Palmeiras, ele tropeça sozinho, ele escorrega, na verdade, o Alex, que está olhando para a bola, cai por cima dele. Acabou sendo um pênalti que não foi pênalti, mas olhando na câmera. A gente tem que entender o seguinte, o árbitro não está no conforto que nós estamos, né? É esse lance. Pois né? é, esse lance aí. O jogador do Santos, do Palmeiras, também está olhando a bola, escorrega, cai, o do Internacional acaba tropeçando nele e caindo em cima. Depois teve esse lance do gol do Anderson, que ele rouba a bola do palmeirense com o pé muito alto, também um pouco de reclamação. E esse impedimento, que a gente já conversou aqui, né? 1 centímetro o jogador do Internacional para frente. Nossa, impedimento. A arbitragem errou. Poxa vida, 1 centímetro. Eu sou a favor, já conversei isso com você, de lance de bola parada não ter mais impedimento. Acaba de uma vez com isso, porque muitas vezes, mas o árbitro acertou 1 centímetro. Tu acha que ele acertou? Na verdade, o Bandeira levantou, porque estava na dúvida e deu certo. Acertou da mesma maneira que poderia ter errado. Pois é, né? e nesse lance aí do gol do Internacional, o Bandeira optou por não levantar e estava 1 centímetro errado. Bobeira, né? A gente também fica pegando no pé. O lance mais capital foi o do pênalti, mas o árbitro estava por trás, viu um jogador cair por cima do outro e marcou. Eu acho também a gente ficar discutindo muito isso é complicado. Mas foi polêmico, né? A gente está vivendo isso enquanto não for profissional a arbitragem. Vamos mudar de assunto, Juan. Pois é. Bom, só lembrando que o Palmeiras enfrenta o Fluminense, que empatou com o Grêmio ontem no Sul em 1-1. No jogo de ida lá no Rio, a partida terminou em 0-0. Muita gente estava apostando no resultado contrário, né? De que o Fluminense não passaria, mas... Toda a diferença sem o Ronaldinho Gaúcho, Fluminense, né? E o São Paulo, Juan, jogou pro gasto contra o Vasco, tomou 1-0, chegou a assustar, né? Pois é, o São Paulo tinha vencido por 3-0 o Vasco, que está numa péssima fase, teria que fazer 4. Então, o jogador não entra com a mesma vontade. Toda a vontade acho que foi gasta no jogo da ida, que o São Paulo praticamente garantiu o resultado. É claro, um jogo muito fraco, né, Irineu? Com alguns jogadores sendo poupados. Rogério Ceni. O primeiro tempo foi péssimo, né? Péssimo, sonolento o primeiro tempo. Quer dizer, o São Paulo com um time com jogadores reservas e titulares, e o Vasco não tem força para marcar o gol. Marcou o gol com a ajuda do Rogério Ceni. E quem imaginava que o Vasco fosse crescer com esse gol porque precisava de mais 2, imagina, não tem a menor condição. Complicado demais a vida do Vasco, que tem aí esse problemão no Brasileiro para não voltar para a Série B. E o São Paulo, no segundo tempo, acabou colocando, o Juan Carlos Osório colocou o Ganso, o time ajeitou um pouquinho, acabou achando ali o gol que garantiu o empate, mas vale lembrar que o São Paulo poderia ter perdido por muito mais. Esse gol do São Paulo fazia com... O Vasco teria que fazer mais 3 gols. O São Paulo se classificou no Morumbi, essa é a verdade. Poderia ter poupado o Ganso e até ter perdido lá, porque não ia tomar 4 gols, né?
E foi o que aconteceu. Agora, o São Paulo vive essa polêmica do Juan Carlos Osório se vai embora, se não vai. E hoje à tarde até os jogadores do São Paulo estão confusos. Eles têm um jogo contra o Atlético Paranaense e não sabem se o treinador, depois desse jogo, vai estar lá para treinar a equipe. Essa dúvida toda, Juan Carlos Osório, que tem esse namoro aí com a seleção mexicana e pode sim deixar o São Paulo. Bom, para finalizar, vamos à segunda divisão do Campeonato Paulista, Juan. O Jabaquara respirando por aparelhos, né, como a gente costuma dizer, joga no domingo na Caneleira às 10 da manhã contra o Olímpia. Vale a pena o torcedor comparecer para dar uma força, né, Juan? Mais do que nunca é continuar acreditando, né? Pois é, dá para acreditar porque matematicamente o Jabaquara tem essa chance de se classificar. Está muito complicado, né? São 4 partidas, Irineu. Ele tem 5 pontos, os 2 primeiros que estão ali com as vagas, um com 16, o outro com 11 pontos. O Jabaquara pega justamente o Olímpia, que tem essa diferença de 11 para 5, e aí surgiu essa promoção da Federação Paulista de Futebol, que o Jabaquara e o Olímpia abraçaram, quer dizer, por 2 garrafas PET reciclado que você leva para reciclagem, você ganha o ingresso, dá para lotar o Estádio Espanha, não lotou até agora, estão sempre muito vazios os jogos lá do Jabaquara. Em compensação, a Portuguesa, que até acabou sendo eliminada na primeira fase, tinha muito mais torcida, mas acho que o torcedor pode aproveitar esse domingo, que não será ensolarado, será de chuva, mas dá para ir lá e tentar dar essa força para o Jabaquara vencer o Olímpia, diminuir essa diferença para 3 pontos, e aí vai ter 3 rodadas para fazer um milagre, né, Irineu? Porque pega o São Carlos, que é o líder fora de casa, pega o Grêmio Prudente, que está ali na frente, está em 4º lugar, uma posição à frente do Jabaquara, também fora de casa, e termina com a Cicense. A situação do Jabaquara não é fácil, mas a torcida tem essa chance, essa promoção aí da Garrafa PET, vai lá, colabora, torce, porque o Jabaquara fez uma belíssima primeira fase, Irineu. Então vale a pena dar essa força, até de repente pensando no ano que vem também, que eles têm essa chance de subir de divisão. Esse ano ainda matematicamente tem. E vale lembrar que vai ter transmissão da Santa Cecília TV, a gravação 1 da tarde, né? É isso que eu ia reforçar agora. Você assiste o VT dessa partida no próprio domingo, à 1 da tarde. Obrigado, viu, Juan? Boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. O programa esportivo da Rádio Bandeirantes, o Na Geral, foi realizado ao vivo ontem no consistório da Unisanta, dentro da programação da Semana Siciliana de Comunicação. Marcelo Teixeira agradeceu a presença de todos. Olha, primeiramente, eu quero dizer que a nossa faculdade, a nossa instituição, ela está preparada para receber o Nageral. Lula falou sobre a política do país. Tudo que nós fizemos, tudo que o PT fez por esse país, nenhum outro partido fez em qualquer outra época do mundo. E o rei do futebol disse que o Peixe merece um grande título. O nosso interesse não é em títulos pequenos. A gente gosta de títulos grandes, entende? Esse, na verdade, é o Beto Hora, um dos apresentadores do programa. Ao lado de Zé Paulo e Lélio Teixeira, fizeram um Na Geral, com os alunos da Unisanta na plateia. E hoje o Na Geral ao vivo em Santos, aqui direto da Unisanta. Boa noite! Misturando informação e humor, claro que não faltaram gargalhadas. A gente escuta pelo rádio, minha mãe gosta muito, ela veio comigo pra cá. Aí eu já insisti pra ela vir, sabia que ia ter aqui hoje. O Na Geral começou em 1999 e todo ano se apresenta na Unisanta. Nós fizemos questão de trazê-los nesse momento exatamente para mostrar para o jovem, em todas as áreas, mas acima de tudo na comunicação, que ele deve seguir os seus pensamentos, o seu idealismo, a sua forma de mostrar o seu talento e o seu trabalho, que é exatamente o que esse trio fantástico e maravilhoso faz todos os dias. A atração da Rádio Bandeirantes é transmitida do estúdio na capital, mas Zé Paulo não esconde a satisfação de apresentar fora dele. É legal porque a gente tem um feedback na hora, instantâneo, né? Normalmente, como o rádio também tem muita, hoje em dia tem muita conectividade e a gente tem muitas oportunidades, né, do ouvinte participar, a gente sente quando, né, a coisa é legal ou não, enfim, a gente, até pela nossa diversão também, já é um termômetro. Mas assim, quando a gente está diretamente com o público, é mais legal ainda, porque a gente sente na hora, né? É um presente para a gente, é um reconhecimento para a gente,
E para mostrar também para os estudantes que não é fácil a vida, mas não desistam. Tentem sempre. Eles têm uma sinergia muito legal, é bem bacana acompanhar. Caderno Regional vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. No próximo dia 10, você vai acompanhar ao vivo aqui na tela da Santa Cecília TV, direto do Rio de Janeiro, a escolha do samba enredo da escola Grande Rio. A agremiação vai homenagear a cidade de Santos no carnaval do ano que vem. No Santa Portal, você encontra uma entrevista exclusiva com o presidente da escola, Milton Perácio. Na reportagem, ele fala sobre a expectativa para o desfile e os preparativos para o Carnaval 2016. Os bailarinos da Companhia Sinfônica de Cubatão vão participar de uma competição internacional pela primeira vez. Mas para poder embarcar, eles pedem a ajuda da comunidade. Estão acostumados a chegar ao topo, mas desta vez o desafio será maior. Os 20 bailarinos da Companhia de Dança da Sinfônica de Cubatão vão participar de uma competição internacional pela primeira vez. Será no ano que vem no Alliance Dance World Competition, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A seletiva aconteceu este mês na cidade de Salto, no interior de São Paulo. O mais importante, além de estar mostrando o nosso trabalho fora do nosso país, também essa troca de experiência com bailarinos do mundo inteiro. O grupo fará 6 coreografias nos estilos contemporâneo, jazz e clássico. Yasmin participa de 4 delas. A gente está ensaiando, se empenhando para que a gente faça o melhor no palco. Independente de premiação ou não, acho que foi um presente muito grande para a companhia. Cláudio Honor também faz parte da maioria das apresentações, mas para o bailarino a mais especial é uma dança solo, coreografada por ele mesmo. Muito gratificante, né? Poder trabalhar e o trabalho ser reconhecido. Além de garantir uma vaga na competição internacional, a companhia também foi escolhida como representante regional do Mapa Cultural Paulista, outra importante conquista. No ano de 2009, quando eu assumi a companhia, a nossa primeira vitória foi representar a Baixada Santista no Mapa Cultural, que é um programa do governo do estado. Então, esse mês também nós participamos dessa seletiva e somos os representantes da Baixada Santista na mostra estadual que acontece no ano que vem. O projeto, que existe desde 2008, é mantido pela prefeitura, mas os profissionais ainda precisam de ajuda. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a gente, tem a página do Facebook, CIA de Dança de Cubatão, com a nossa direção, que é a Vanessa Toledo. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.